De volta do nosso intervalo aqui do Saúde Você, foi bem rapidinho. E antes de começar a nossa entrevista sobre fisioterapia no Espaço Vida, aqui da Unimed João Pessoa, eu quero deixar um recadinho para você que está em casa. Se você é cliente Unimed João Pessoa e está com sintomas gripais como tosse, febre, dor de garganta ou até mesmo suspeita de Covid-19, antes de você sair de casa, faça uma teleconsulta pelo portal e fale com um profissional, tá certo? O atendimento é adulto e também pediátrico e funciona todos os dias da semana, das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 18h30. E para mais informações não tem erro, é só acessar o portal da Unimed, unimedjp.com.br. E voltando aqui no Espaço Vida, que inaugurou recentemente dentro da Unimed João Pessoa, a gente está numa parte muito importante. Hoje eu recebo aqui Marcos Veiga, ele que é fisioterapeuta. Seja bem-vindo ao Saúde Você de hoje e a gente vai conversar sobre fisioterapia. Essa área ele domina, tenho certeza, mas muita gente está perguntando aí em casa o que é o termo ainda fisioterapia, aonde se usar, a importância dela. Bom dia, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e falando de um tema que eu sou apaixonado. Já fazem 3 anos que eu exerço a profissão. E ao longo desses 3 anos eu venho amadurecendo muito e agora a gente está tendo a oportunidade de estar junto com a Unimed fazendo esse trabalho que é importantíssimo. Então quando a gente fala de fisioterapia, a gente está falando de um processo no qual a gente vai devolver a função e aliviar as dores que os pacientes costumam sentir e reportar para a gente. Então quando o paciente ele chega, muitas vezes ele já chega com um quadro álgico muito antigo, muito crônico. E às vezes esse processo crônico ele poderia ter sido resolvido muito antes, no início daquela sintomatologia. Então o Espaço Vida ele vem trazer isso. A gente vem trazendo um tratamento precoce para que esse quadro álgico ele não evolua e fique ainda mais complexo de ser resolvido. A prevenção, então, como a gente já falou no bloco anterior, é sempre melhor do que tratar, né? E aí a fisioterapia, a própria fisioterapia, entra em relação a isso. A gente está vivendo, por exemplo, uma questão de pandemia ainda e tem a questão da fisioterapia pós-pandemia, não é também? Isso. Como a gente entrou em home office, então começaram a aparecer algumas sintomatologias dolorosas referente a esses trabalhos realizados em casa. Então, pessoas que antes trabalhavam em escritórios, que tinham uma dinâmica de vida totalmente diferente, hoje se vêem em casa o dia todo, sentado, e muitas vezes não fazem nenhum tipo de atividade física para tentar reverter esses quadros. Então, por exemplo, lombalgias começaram a surgir, que antes eram agudas e hoje estão se tornando crônicas, dores nos ombros, punho. Então, tudo isso é reflexo do que a pandemia trouxe, não só com o Covid, mas também com as sequelas físicas e motoras. E aí, movimentos repetitivos, por exemplo, quem trabalha muito com algum tipo de equipamento, quem trabalha com algum computador diariamente, vem tendo realmente esse tipo de sequela, né? Isso, que são as LER e DORT. Então, esses pacientes que trabalham muito com digitação, por exemplo, apresentam dores em região de punho, ombro, cervical. Muitas vezes o computador ele não está posicionado na altura certa, e isso gera repercussão nessa coluna cervical. E tudo isso acaba refletindo nesse estado de saúde desse paciente. Então a dor aparece, ele não busca o tratamento e isso vai só agravando com o tempo. Até a nossa própria dormida, podemos dizer assim, pode influenciar diretamente na nossa saúde e na nossa vida, né? Dormir de mau jeito, dormir com travesseiro de mais, com travesseiro de menos. Isso, é sempre bom adotar alguma postura que lhe traga conforto. Então muitas vezes a gente usa ou dorme em uma cama que é muito dura, que para algumas pessoas traz alívio e para outras não. Ou então utilizam travesseiros que são muito altos. Ou então adotam posturas não tão adequadas quando estão dormindo. A questão da fisioterapia é extremamente importante e aí ela pode ser trabalhada em conjunto. Podemos falar a questão de trabalho multiprofissional junto com alguns outros tipos de profissionais também, né? E isso vocês têm aqui no Espaço Vida. Sim, nós aqui trabalhamos em equipe, então os casos clínicos que surgem aqui no Espaço Vida sempre são discutidos entre nós profissionais. Então, se houver a necessidade de um contato médico, a gente encaminha também, faz esse contato. Se precisar de um nutricionista, um psicólogo, a gente também está fazendo esse encaminhamento.
E além desses profissionais, tem também a parte de endocrinologia. Quais mais vocês têm? Endocrinologia, profissionais do movimento, como educadores físicos também. Então a gente está sempre encaminhando esses pacientes para esses profissionais. Certo. E aí sobre o nosso dia a dia, que é o que quem está em casa gosta muito e precisa ouvir falar. Movimentos, por exemplo, donas de casa, movimentos simples como varrer a casa, como passar o pano, como até empurrar algum móvel usando o quadril. Esses tipos de movimentos, se não feitos de forma adequada, podem trazer sérios danos também à nossa saúde. Com toda certeza. Inclusive movimentos que se faz muito essa flexão de tronco, essa projeção do corpo para frente, buscar um objeto no chão, algo pesado. Existem alguns mecanismos que são feitos para diminuir o impacto que esses movimentos eles acabam gerando na nossa coluna. E a questão do alongamento durante o dia, a gente pode estar incluindo alguns alongamentos simples também no nosso dia a dia? Sim, com certeza. Inclusive, é interessante fazer algumas pausas nessas atividades de casa, principalmente no home office. Então, longas jornadas de trabalho, elas precisam de pausas para que possam ser feitos movimentos, alongamentos, para que essas dores elas não venham a surgir. E se surgir, continuar fazendo os alongamentos de forma fortalecedora, podemos dizer assim? Também, a gente pode incluir os alongamentos para diminuir essas sintomatologias dolorosas e pode ser incluído também o fortalecimento dessas musculaturas, com alguns exercícios simples. Pois é. E aí, falando sobre fisioterapia, a gente vai estar mostrando aqui dentro da nossa entrevista alguns exercícios, alguns alongamentos que o Marcos vai estar mostrando para você que está em casa. Termo fisioterapia, a gente está aqui diretamente do Espaço Vida da Unimed João Pessoa, que foi inaugurado recentemente. A gente está nesse espaço aqui. Podemos falar mais para quem está em casa sobre esse espaço que a gente está aqui. O Centro Vida ele surgiu com o objetivo de mudar um pouco a forma como a fisioterapia ela foi vista por muito tempo. Então aqui no Espaço Vida a gente tem uma equipe de profissionais especializados nas mais diversas áreas de atenção à saúde, desde o público infantil ao público idoso, traçando protocolos com objetivos mais resolutivos e com o menor número de intervenção possível. Nosso objetivo aqui também é reduzir ao máximo os índices de cirurgia, porque nós, como profissionais da saúde, nós entendemos e queremos mostrar para esses nossos pacientes que o movimento ele cura. Então, muitas vezes não é necessário chegar a esse extremo. Então, através de uma avaliação bem feita, uma intervenção bem feita, a gente consegue devolver a função desse paciente e permitir que ele compreenda que viver sem dor é possível. E uma coisa que você falou interessante para quem está em casa, já foi falado no bloco anterior e repetindo a questão não só do idoso, mas também da criança que vocês recebem do mais novo ao mais velho, podemos dizer assim, né? Isso, o espaço ele tem essa capacidade de receber também esse público infantil. A gente tem profissionais especializados nessa área e isso vem para de fato mudar a história da fisioterapia aqui no Nordeste. A gente pode falar a nível de Nordeste, quiçá Brasil. E aí, sobre a questão da importância da fisioterapia em si, reforça um pouquinho mais para quem está em casa. Bom, conviver com dor não é e nunca foi normal. Então, quando esses tipos de sintomatologias aparecem, é interessante que essas pessoas elas busquem de forma preventiva esse tratamento, que é para justamente esses quadros álgicos não se cronificarem. Porque quanto mais cronificado ele se torna, mais difícil se torna o tratamento e a reabilitação desses pacientes. Então, o fisioterapeuta é também um profissional de primeiro contato. Nós temos a capacidade de avaliar e decidir as melhores condutas para esses pacientes, a fim de devolver a função, devolver o alívio, devolver a funcionalidade. Maravilha! E agora quem está em casa principalmente vai querer ver o que a gente vai fazer agora, porque o Marcos vai mostrar para a gente na prática, juntamente com a nossa personagem Isis, como é a questão do alongamento em si, como é que a gente pode prevenir algumas dores, algumas coisas que a gente pode estar sentindo. Beleza, geralmente, quando os pacientes chegam, principalmente os que estão em home office, eles apresentam alguma sintomatologia nessa coluna lombar, essa parte de baixo da coluna. E aí, o que a gente tem que avaliar primeiro? Primeiro, quando o paciente chega, a gente pede para ele deitar em decúbito ventral, barriguinha para baixo.
E inicialmente a gente faz algumas palpações para entender quais as estruturas musculares podem estar tensionadas ou não. Então a gente percorre aqui, ó, essa região inferior da lombar, que é a musculatura paravertebral, juntamente com o quadrado lombar, que é um pouquinho mais profundo. E outra coisa que a gente observa também é um músculo muito específico, que é o músculo piriforme, que ele fica nessa região do glúteo. Licença aqui, viu, Isis? Geralmente a gente palpa nessa região e pergunta ao paciente se ele sente alguma dor. Se ele sentir alguma dor, provavelmente existe algum processo inflamatório ou alguma limitação do movimento. Para alongar essas musculaturas em específico, o ideal é que o paciente ele deite com a barriga para cima, que é o decúbito dorsal. E aí esse alongamento que eu vou passar agora é justamente para aquele músculo piriforme que fica ali na região do quadril. Então o paciente, ó, ele dobra esse joelho e apoia o tornozelo acima do joelho oposto. Ele dobra essa perna e aí com as duas mãos ele vai puxar na tentativa de alongar esse músculo. E aí ele pode sustentar de 30 segundos a 1 minuto. Repete algumas vezes, umas 10 vezes é o ideal. Acredito que seja um quantitativo bom para poder flexibilizar e diminuir um pouquinho essa sintomatologia dolorosa. Outro alongamento que é muito interessante, e aí a gente consegue trazer um alívio para essa região lombar, é o abraçar o joelho. Então a Isis ela vai abraçar essa perna de forma unilateral, na tentativa de alongar essa musculatura do glúteo e aliviar essa pressão que é exercida na região lombar. Dessa mesma forma, ela também pode fazer abraçando os dois joelhos. Quando ela faz isso, a gente consegue tracionar esse quadril. Então aquela pressão que era exercida naquela região lombar, ela acaba diminuindo. Então permanecendo nessa posição, pode fazer algumas respirações e aí poder novamente abaixar a perna e repete o movimento uns 5, 10 vezes é o ideal para poder conseguir esse alívio. Outro exercício que é muito bom também, que trabalha a mobilidade dessa região lombar, bota a mão na nuca, Isis, é a dissociação dessa cintura. Ela joga as pernas para um lado, depois para o outro, trabalhando essa mobilidade em rotação dessa coluna. São exercícios simples que conseguem trazer alívio, principalmente para essas pessoas que sentem dor nessa região lombar. E não fazer de qualquer forma. Isso. Né? Tem que ter um cuidado. O ideal é que passe por algum profissional, para que ele consiga entender o que está acontecendo naquela região que sente dor. Mas esses exercícios em específico, você fazendo de forma leve, lenta, com cuidado, são ideais para aliviar essas dores. Não fazer em cima de um colchão, fazer em cima de um colchonete, algo mais plano, realmente mais durinho, né? Também. Evitar fazer em cima da cama, porque dependendo da sua cama, ela é um pouquinho mole e se torna muito maleável. Não fazer no chão, duro. O que eu posso aconselhar é pegar uma toalhinha mais grossa que se tem em casa, dobra e deita por cima dela, onde toda essa cintura pélvica e escapular fique em repouso em cima dessa toalha. É isso aí. Antes de você sentir realmente algum tipo de ter algum tipo de doença, realmente pode estar utilizando esses alongamentos que o Marcos demonstrou aqui juntamente com a Isis pra gente, para estar aliviando aí, prevenindo realmente, que é o que a gente quer. E aí, para finalizar com o Marcos, aqui nossa parte de fisioterapia, desde já quero agradecer a vocês dois e mostra algum alongamento que a gente pode estar fazendo na parte em pé mesmo. Bom, quando a gente falou muito de sintomatologia dolorosa relacionada ao home office. E outra região que a gente sente muita dor, muitas pessoas sentem dor, é nessa região cervical. Então existem alguns alongamentos que a gente consegue trabalhar essa musculatura de trapézio, trazendo esse alívio. Uma delas é entrelaça as mãos, Isis, coloca atrás da cabeça e aí ela vai flexionar essa cabeça, encostando o queixo, ó, nessa região superior do tórax. E aí ela vai sustentar por alguns segundos, de 30 a 1 minuto, na tentativa de alongar essa musculatura do trapézio. Outro alongamento muito bacana para ser feito para essa região de trapézio é essa flexão lateral da cabeça associada com a sustentação da mão. Então ela vai colocar a mão aqui sobre a cabeça, esse braço ela vai apontar em direção ao chão para intensificar ainda mais esse alongamento. Então são exercícios simples que podem ser feitos em pé, no intervalo da jornada de trabalho, que vai trazer esses alívios. Maravilha, eu agradeço a vocês dois e fique à vontade para voltar em uma outra oportunidade aqui no Saúde Você, viu? Olha, gente, miopia, cegueira e outros sintomas podem ser causa de glaucoma.
É justamente sobre esse assunto que a gente vai ver a partir de agora. Os óculos são os companheiros de Dona Maria Auxiliadora desde a infância. Ela descobriu que tinha glaucoma há aproximadamente 40 anos. Enquanto não sabia o diagnóstico, ela sentia muita enxaqueca. Dores de cabeça acentuadas, tão acentuadas que eu dizia que era dor de cabeça nos olhos, porque eu ignorava, né, o glaucoma. Como era professora, Dona Maria Auxiliadora não conseguia ler assim que acordava, principalmente os jornais que mais gostava. Desde que descobriu o glaucoma, ela vai a cada 6 meses ao oftalmologista para verificar a saúde dos olhos. Hoje, ela leva uma vida normal, mas ameniza o problema com medicamentos. Eu vivo em medicação com colírios, exclusivamente colírios. No início ainda usei umas vitaminas, mas depois é o meu trato normal de alimentação, balanceada, pronto, eu convivo com o glaucoma como se tivesse um compromisso com ele. O glaucoma é uma doença geralmente silenciosa, que tem como uma das características o aumento da pressão no olho. O olho ele é uma bolinha e existe um líquido na parte anterior do olho que é produzida e drenada. Então, quando o paciente ele tem uma dificuldade de drenagem, a pressão aumenta. E quem vai sofrer é o nervo óptico. É o nervo que vai levar a imagem para o cérebro, é o nervo que dá a visão. Então, esse nervo ele começa a ter perda de células e automaticamente começa a haver uma perda periférica da visão. Por isso que o glaucoma normalmente ele é assintomático. O paciente ele não chega com queixa. Diferente de Dona Maria Auxiliadora, muitas pessoas têm glaucoma e não sabem. E a prevenção para quem não reclama de sintomas é fundamental para evitar o pior diagnóstico. A prevenção é feita com exames periódicos, com o oftalmologista. Eu sempre enfatizo isso, por quê? Porque muitas vezes você vai atrás de um exame de vista só para trocar seus óculos. E aí o exame de vista ele precisa ser completo. Não é só para verificar o grau que o paciente tem. Os pacientes eles precisam saber disso, que parentes, familiares com glaucoma, eles aumentam a chance de ter o glaucoma e eles precisam ser examinados. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas estão deixando de prestar atenção. Números do Conselho Brasileiro de Oftalmologia indicam uma queda de 30% no número de exames realizados para detectar o glaucoma, o que equivale a 1.600.000 diagnósticos. Outro dado preocupante é que, no mínimo, quase 7.000 cirurgias para tratar a doença deixaram de ser feitas em 2020. Nas clínicas, a gente está tendo todo o esquema de segurança recomendado. Desde a aferição da temperatura no início, o uso de máscaras obrigatório, esse uso. O paciente ele não pode vir com muitos acompanhantes, nós temos hora marcada, nós passamos álcool em gel, nós temos a obrigação de fazer isso, ter aquelas divisórias para que não haja o contato da respiração do paciente com o médico e vice-versa. Então, tudo isso a gente fez pensando justamente em diminuir o contágio. Até cirurgias nós já voltamos a realizar. Espero que você aí em casa tenha aproveitado muito nossa entrevista e adquira aí, coloque no seu dia a dia alguns alongamentos que a gente demonstrou aqui, tá certo? E a você de casa, muito obrigada pela companhia de hoje. O Saúde Você vai ficando por aqui. Lembrando que todos os sábados, às 10h30 da manhã, temos um encontro marcado na TV Arapuã. E todos os domingos, ao meio-dia, temos a nossa reprise. Eu espero sempre por vocês. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano.